Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal, e estamos juntos para darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo o livro do Gênesis e hoje nós vamos para o capítulo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9 do livro do Gênesis, a partir do versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra, de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e aos homens. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da minha aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. As águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a forma de vida que existe sobre a face da terra. Queridos, nós já vimos que no capítulo de número 8 foi o momento em que as águas do dilúvio baixaram e que Noé saiu da arca. O capítulo 8 traz uma renovação. O capítulo 8 traz a esperança de um novo começo. É o momento em que a tempestade cessou, em que os ventos de Deus fizeram com que as águas do dilúvio recuassem, e Noé pôde então sair da arca com toda a sua família e oferecer a Deus sacrifício de louvor e de adoração. Noé ofereceu o sacrifício e Deus aceita, Deus recebe o sacrifício de Noé. E agora no capítulo 9, nós vamos ver a bênção de Deus sobre Noé e sua geração, a aliança que Deus faz com Noé e com toda a sua geração. Veja que logo no início, no versículo 1, Deus abençoa Noé da mesma forma que abençoou Adão e Eva lá no Éden. Noé, quando saiu da arca, era como se fosse um segundo Adão, prestes a estabelecer um novo começo para a raça humana na terra. A fé no Senhor Jesus, a fé em Deus, salvou Noé e sua família da destruição do dilúvio. E agora seus 3 filhos seriam responsáveis por popular toda a face da terra outra vez. E lá no versículo de número 7 do capítulo 9, Deus repete a ordem a Noé: Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a.
Todos os descendentes da linhagem de Noé seriam importantes para o plano de Deus, mas especialmente a linhagem de Sem. Dessa linhagem nasceria Abraão, o homem que Deus escolheu para fundar a nação judaica. E dessa nação viria o Redentor, que cumpriria a promessa lá de Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Ou seja, a semente da mulher que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Outro fato importante a se observar aqui no capítulo 9 é que a partir de agora Deus muda a dieta do homem. Veja que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, quando Deus se dirigiu a Adão e Eva no jardim, deu-lhes frutas e plantas para que eles pudessem se alimentar. Mas agora, depois do dilúvio, Deus amplia a dieta dos seres humanos. A harmonia natural que existia entre o primeiro casal lá no Éden e os animais, agora já não existe mais. Os animais passariam a temer os seres humanos e a fazer todo o possível para fugir da ameaça da morte. Veja que uma vez que a maior parte dos animais se reproduzem rapidamente e que seus filhotes também não demoram a alcançar a idade madura, os animais poderiam facilmente ultrapassar a quantidade de seres humanos sobre a Terra. Veja o que diz o versículo de número 2. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra, de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. E no versículo 3, a mudança da dieta. Tudo que se move possui a vida, vos servirá de alimento. E Deus ainda diz, olha, do mesmo modo que eu dei para vocês as plantas e as verduras lá no Éden, agora eu vos dou também a carne animal para que vocês se alimentem dela. Porém, havia uma restrição quanto ao uso da carne animal para alimento. Veja o que diz o versículo de número 4. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Veja que Deus foi muito claro com Noé. Ele disse, olha, você não vai comer a carne animal com o seu sangue. E a razão para isso, Deus traria mais tarde, através de Moisés. No livro de Levítico, capítulo de número 17, dos versículos 10 até o versículo 14. Lá nós encontraremos Deus declarando a Moisés: todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do meu povo. E no versículo 11 ele vai dizer: porque a vida da carne está no sangue. Veja que essa era a primeira razão para que o homem não pudesse se alimentar do sangue. A vida está no sangue. E Deus continua: e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Esta é a segunda razão. Deus havia entregue a eles o sangue como forma de expiação pelos seus pecados. A vida está no sangue e ela vem de Deus e deve ser respeitada. Além disso, o sangue dos animais seria importante para a maioria dos sacrifícios mosaicos, de modo que era preciso tratá-los com reverência. O sacrifício de animais apontava para o grande sacrifício que o Filho de Deus um dia faria pela humanidade na cruz do Calvário, derramando ali seu sangue, sua vida, entregando a sua própria vida para a redenção da humanidade perdida. E agora nos versículos de número 5 e 6 do capítulo 9. Depois de instruir Noé sobre o derramamento de sangue animal, o Senhor prosseguiu, discutindo agora um assunto ainda mais importante, o derramamento do sangue humano. O que diz o Senhor no versículo de número 5? Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e aos homens. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Vale observar, irmãos, que até então a humanidade não tinha um histórico muito bom no que se refere a cuidar uns dos outros. Lembra-se de Caim, que assassinou seu irmão Abel? E de Lameque? Sim, o Lameque, descendente de Caim,
que não tinha o menor respeito pela vida humana. Ele matava as pessoas e ainda se gloriava de haver tirado a vida delas. Portanto, se Deus colocou no coração dos animais o medo, o temor dos seres humanos, Deus coloca agora no coração do homem o temor ao próprio Deus, exatamente para que eles não se destruíssem uns aos outros. Aqueles que matarem outros seres humanos terão que prestar contas de seus atos a Deus. E a razão apresentada por Deus é exatamente essa. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus. E atacar o ser humano é atacar a imagem do próprio Deus. E o Senhor trará julgamento sobre esse transgressor. E agora, irmãos, a partir do versículo de número 8, nós vemos Deus firmando uma aliança com Noé. E apesar de Deus falar especificamente a Noé e a seus filhos, essa aliança inclui todos os descendentes de Noé, sendo válida para todas as gerações futuras. E não para por aí não. A aliança também inclui todos os animais, inclui todos os seres vivos. Veja o que diz o texto bíblico. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. E aqui, irmãos, nós vemos mais uma vez a preocupação especial de Deus com os animais. É interessante observar, irmãos, que lá no livro do Apocalipse, quando estudamos lá o capítulo 4 de Apocalipse, momento em que João tem a visão do trono de Deus, nós vimos ali que João contempla 4 seres viventes. Eles estavam adorando perante o trono do Senhor. E cada um tinha a aparência de um animal diferente. O primeiro era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. E o terceiro tinha um rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia. Veja que essas 4 aparências de animais que João viu ali em sua visão, elas estão relacionadas às 4 criaturas com as quais Deus fez aliança aqui em Gênesis no capítulo 9. Os animais selvagens, os animais domésticos, os seres humanos e as aves. Essas criaturas encontram-se perpetuamente representadas diante do trono de Deus. Elas são a prova de que Deus se preocupa com a sua criação. Elas também nos fazem lembrar que toda a criação adora e louva ao Senhor e que Deus se alegra com essa adoração. E qual era o pacto de Deus com Noé? Qual era a aliança de Deus com Noé? Está no versículo de número 11 do capítulo 9 de Gênesis. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Esta foi a aliança de Deus com Noé. Deus fez uma aliança de que jamais destruiria a terra novamente através de um dilúvio. E para que os homens jamais pudessem se esquecer desta aliança que Deus estava fazendo ali naquele momento, Deus disse: eu colocarei o meu arco no céu. Veja o versículo de número 12. Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Vale lembrar, irmãos, que Deus sempre agiu dessa maneira. Para ajudar o seu povo a lembrar-se das alianças com ele, Deus lhes dava um sinal visível desta aliança. Lembra de Abraão? A aliança de Deus com Abraão, ela foi selada com o sinal da circuncisão. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 11. E com Moisés? A aliança de Deus com Moisés, lá no Sinai, que também foi a aliança de Deus com todo o povo, com toda a nação de Israel, ela foi marcada pelo dia do sábado, pela separação do 7º dia da semana. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 31, nos versículos 16 e 17.
A aliança de Deus com Noé e a criação animal, ela foi selada com o sinal de Deus, o arco-íris. Sempre que as pessoas vissem o arco-íris, elas poderiam se lembrar da promessa que Deus havia feito de jamais destruir novamente o mundo através de um dilúvio. Você sabia que os arco-íris eles são formados a partir do momento em que as gotículas de água que estão no ar, elas filtram a luz do sol? Toda vez que a luz do sol passa por essa gotícula de água existente na atmosfera, ela se transforma num prisma e ali ela separa as cores trazidas por esta luz solar, formando assim essa variedade de cores, ou seja, o arco-íris. Como é criativo o nosso Deus, né, irmãos? Como Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, nas mínimas coisas, preocupado com os mínimos detalhes da sua criação. Os arco-íris, eles são ao mesmo tempo frágeis e belos, e ninguém precisa tocá-los para vê-los. Suas cores maravilhosas nos falam daquilo que Pedro chama de a multiforme graça de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A palavra grega traduzida ali por multiforme significa variada, de muitas cores, surtida, de modo que o arco-íris nos lembra a aliança bondosa de Deus, ou seja, a multiforme graça de Deus manifestada à humanidade. Se o arco-íris nos faz lembrar da fidelidade e da graça de Deus, então por que nos afligirmos e nos preocuparmos diante dos problemas e das dificuldades da vida? Deus não prometeu que jamais passaríamos por tempestades nesta vida, mas Ele prometeu que as tempestades não nos destruiriam. Não foi assim que Ele disse? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não temos que temer quando as nuvens aparecerem e o sol se esconder. Noé agora não precisava mais sentir medo toda vez que começasse a chover. Ele sabia que lá do céu Deus estava cuidando de toda a sua criação. Veja que o arco-íris ele não foi feito somente para ser visto pelos homens, pela humanidade. Ele foi feito para ser visto também pelo Senhor. Veja o que diz o versículo de número 16 do capítulo 9 de Gênesis. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Veja que o próprio Senhor disse: eu verei o arco, eu me lembrarei. Certamente Deus não se esquece das suas alianças com seu povo, mas essa é apenas uma forma de nos garantir que não precisamos temer. Toda vez, meu irmão, que você contemplar um arco-íris, saiba que Deus também está olhando para ele. 3 homens nas Escrituras viram arco-íris importantes. O primeiro foi Noé, que viu logo após a tempestade. O segundo foi Ezequiel, que viu o arco-íris no meio da tempestade, quando teve a visão extraordinária das rodas e do trono, lá no capítulo 1, no versículo de número 28. E o terceiro foi o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 4. É claro que o apóstolo João ele viu o arco-íris antes de vir a tempestade do julgamento de Deus sobre a humanidade no Apocalipse. E tudo isso, irmãos, nos leva a refletir que, durante as tempestades da vida, nós devemos sempre olhar para o arco-íris da promessa da aliança de Deus. Pode ser que, assim como João, nós possamos enxergar o arco-íris antes da tempestade. Ou talvez, como Ezequiel, nós possamos vê-lo em meio à tempestade. Ou ainda como Noé, talvez vejamos o arco-íris após a tempestade. Fato é que sempre veremos o arco-íris de Deus se olharmos com os olhos da fé. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o nosso Deus, que é um Deus de aliança, que é um Deus de promessas, Ele continue cuidando de cada um de nós.
Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Agradeço a nossa pastora presidente, a pastora Luíde, por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Gideon Júnior, que nos proporcionou esse privilégio de podermos participar desse projeto. Fique na paz do Senhor Jesus.